Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 14. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A tradução melhor é esta. A primeira colocação aqui, quem é que fala aqui? Quem é que faz esse anúncio? Os irmãos sabem? O terceiro anjo. Terceira voz. Ele termina a terceira mensagem e aqui está o grupo de vencedores final. Então nós vamos ter que ter três coisas: perseverança, obediência e a fé de Jesus. Nós queremos aqui ficar só com o aspecto da fé de Jesus, porque sem ela não haverá obediência e sem ela iremos fracassar na prova. Quando se fala da fé de Jesus, nós temos que entender o que está em Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Primeira coisa que nós precisamos entender da fé de Jesus. Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Paulo vai dizer o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, a fé é apresentada aqui que Cristo é o autor. Ele é o Criador. A fé procede dele. Nós não podemos produzir fé. A fé vem de Deus, vem de Cristo. Tanto a fé como o arrependimento. E aqui é apresentado que a fé inicia nele, procede dele e finaliza nele. Então aqui nós temos que entender que se olharmos para a cruz, da cruz de Cristo procede virtude, de Cristo procede fé e de Cristo procede arrependimento. Repetindo, nós não podemos produzi-la. Ela é de Cristo. Este é o primeiro quadro que nós precisamos entender da fé de Jesus. A outra coisa que nós precisamos entender da fé de Jesus foi a fé que ele viveu. Então, alguma coisa que parte dele, que ele viveu quando aqui esteve entre os homens. Interessante que a palavra fé, ela só acontece uma vez no Antigo Testamento, no livro de Abacuque. E parece que Deus deixou para que Jesus viesse no Novo Testamento e definisse para nós o que é fé. Quando nós olhamos para a fé de Jesus, é bastante significativo nós entendermos esses conceitos. E aqui nós queremos estudar um pouquinho sobre a fé de Jesus. Abra aí a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 3. E vamos
ao batismo do nosso Senhor Jesus. Capítulo 3, no verso 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar. Então vamos mentalizar o batismo de Cristo. E ele vai fazer uma prece ao Pai. A palavra de Deus, ela fala da oração. E por experiência nós sabemos que a oração tem uma conversa com Deus, uma conversa com o Pai, tem pedidos, tem agradecimentos, mas aqui nós não sabemos o que Jesus expressou ao Pai, mas na resposta do Pai nós podemos dizer com certeza o que Jesus pediu ao Pai. Jesus pediu ao Pai duas coisas. E diz que o verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Observe a expressão como pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba. Tá? Essa palavra como, ela dá a ideia de uma semelhança, de uma forma de uma pomba. E essa pomba, segundo Salmo 68, verso 13, ela tinha o brilho do ouro polido. Não era uma pomba branca. E aí, uma pomba representando também a mansidão que Jesus teria. A amabilidade do caráter de Cristo. E quando o Espírito Santo manifesta sobre Cristo, ali estava o pedido do Filho: Pai, dá-me o teu santo e bom Espírito. E o Espírito Santo foi enviado da corte celestial, do santuário celestial, e ali repousou sobre o Filho de Deus. A outra coisa que Jesus pede ao Pai e diz, veja bem, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Pai, tu me aceitas? E o Pai responde: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, a alegria que eu tenho está no Filho. Então, se nós estamos no Filho, se nós estamos unidos pela fé em Cristo, o Pai nos vê como amados e amadas de Deus, por causa do Filho. E aí nós somos agraciados com a aceitação do Pai. Tanto é que Paulo fala em Romanos 8 que pelo Espírito nós clamamos Abba Pai, quando nós somos aceitos e incorporados como filhos espirituais no reino de Deus. Então Jesus, ele começa o seu ministério com esta voz, dizendo para ele: olha, tu és o meu Filho amado. Em outra ocasião, no Monte da Transfiguração, novamente vai esta voz ser ouvida, já no momento em que antecedia a cruz, já a véspera da cruz. Interessante que lá é dito no capítulo 17 do livro de Mateus que o Pai ouve o Filho. E quando nós olhamos para o ministério de Cristo, para as tentações de Cristo,
A primeira coisa que Jesus ele sofre em relação à tentação do deserto é se ele realmente é o Filho de Deus. Então nós encontramos na primeira expressão da tentação do inimigo, que ali no capítulo 4 do livro de Lucas, no verso 3, o diabo vai dizer: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o inimigo estava colocando em dúvida esta filiação, esta aceitação, esse lado favorável do pai em relação ao filho. Quando nós olhamos agora a cruz, o final do ministério de Cristo, a tentação final ela vai girar em torno também daquilo que nós encontramos inicialmente no batismo. Mateus capítulo 27. E aí vocês podem chegar em casa e vocês vão ver que Jesus está ali já na cruz, no verso 45, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Então, uma escuridão cobriu a terra. E aí vocês já leram, certamente, que essa escuridão estava cobrindo ali também a presença do Pai e dos anjos de Deus. O Pai velou a sua face diante da cruz, mas ali estava o Pai. Nós encontramos que Jesus ele vai fazer aqui um grito de angústia, verso 46. Por hora, da hora nona, 3 horas da tarde, clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus sente, naquele momento, a ausência do Pai. E ele então agora, em volta da cruz, o que vai acontecer? Tá? As pessoas vão colocar em dúvida a filiação e a aceitação do pai em relação ao filho. E nós vamos aqui concentrar só no argumento aqui da liderança religiosa de Israel. E aí nós encontramos no verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Em outras palavras, se és filho de Deus, desça da cruz. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Jesus tinha o poder de descer da cruz? Sim, tá? Mas porque ele não desceu, está a nossa esperança. Porque ele aceitou o plano que foi feito lá na eternidade, antes do homem ser criado. Tá? Ele aceitou, caso o homem pecasse, ele iria morrer no lugar do homem. Isso aqui é uma sugestão do diabo, né, pastor? Sim, sim. Para Jesus não morreu por nós. Sim. Foi o momento final da tentação de Cristo. Tá? Observe que no deserto a primeira coisa foi colocar em confronto a questão se ele era filho de Deus. E observe que ele saiu do batismo em direção ao deserto com o pai dizendo para ele: olha, tu és o meu filho amado, a minha alegria está em ti. Tá? Quando nós olhamos aqui na cruz, o que os principais líderes da nação de Israel estão dizendo? No verso 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Se és filho amado de Deus,
é sinal de que Deus quer bem. Então, como prova de que Deus quer bem a ti, desça da cruz. Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E o cenário, então, que Jesus está imerso aqui, é um cenário de angústia. É um cenário que ele não consegue ouvir a voz do Pai. Ele não consegue enxergar o ministério dos anjos a seu favor. Ele não consegue enxergar além túmulo. E olha a descrição que nós encontramos no livro Desejados das Nações. Ali diz, e à medida que se confiava e submetia ao Pai, o sentimento de perda do favor do Pai desvanecia. E quando Cristo então vai dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ali foi um ato de entrega, um ato de fé. Porque Cristo, ele demonstrou fé neste momento final? Porque ele confiou plenamente no Pai. Que tudo que estava ocorrendo ali era da vontade do Pai, da aceitação do Pai, e que o Pai ia cumprir os propósitos dele. Isto é a fé de Jesus. Que ele se manifestou no momento da cruz. Agora vamos entender agora a fé de Jesus na nossa vida. A irmã White, ela diz o seguinte, que a fé de Jesus é a capacidade, é ter a fé na capacidade de que Cristo pode nos salvar. Em 3 dimensões que ela coloca lá. Ampla, totalmente, e me deu um branco aqui agora, e completamente. Ou seja, uma confiança de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Há um conceito aqui que me ajudou a entender muito, é esta confiança. Quando a gente olha 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo vai mencionar o seguinte, 1 Timóteo, 2 Timóteo, verso 12, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, pois sei em quem tenho crido. Olha a fé aqui de Paulo. Tá? Paulo diz, eu sei quem eu tenho fé. Eu sei por onde permeou toda a minha vida. Tá? Eu sei quem é esse que eu estou crendo nele. Olha aqui, e veja bem, estou certo. E quando eu vejo Paulo dizendo assim, estou certo, numa escala de 1 a 100, ele estava dizendo, estou 100% certo de que Ele é poderoso para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia. Que depósito que Paulo ele colocou nas mãos de Cristo? A vida dele. A guarda da sua alma, sua vida, ok? Então é o seguinte, então ele tinha tanta confiança que Jesus iria cumprir o propósito na vida dele, né? Então veja bem, a alma de Paulo, a vida de Paulo, tá?
ele coloca como um depósito. Então veja aqui, irmãos, quando nós colocamos um dinheiro no banco, não estamos aqui dizendo de uma confiança absoluta, né? Mas os trocadinhos que eu tenho lá no banco, né? Eu não dormi preocupado essa noite que o banco vai tirar aquilo de mim, né? Então há uma confiança, tá? Agora imagine colocar o destino da sua alma na mão de alguém. É esse o sentido, tá? A fé que Jesus manifestou ali na cruz do Calvário foi a fé de que ele sabia que a sua alma estava na mão de Deus. E quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo, Pai, eu entrego o meu caráter a ti. É isso mesmo, o caráter dele, tá? Aquilo que foi feito, tá? Então, se houve agora, daquele momento em diante, mesmo que ele não conseguia enxergar, Jesus não conseguia enxergar a presença do Pai, mesmo que ele não conseguia ver anjos, mesmo que ele não conseguia ouvir voz humana nenhuma dizendo de que ele era o Filho de Deus, tá? Ele estava certo e confiante de que o depósito de sua alma estava nas mãos do Pai. Era isso que Paulo está dizendo aqui também na sua vida. Está entendendo isso? Quando Paulo diz lá, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim, o qual me amou e se entregou por mim. Então, Paulo olhava para a cruz e na cruz ele se gloriava, porque ele sabia que o depósito que ele tinha no banco celestial, tá? A guarda da sua alma, questão de morrer para ele, era um detalhe a mais, um detalhe a menos. Irmãos, então, Senhor, me dá uma fé dessa. Olha a fé dos 3 companheiros de Daniel. Nabucodonosor, nós não vamos te obedecer. Nós não vamos encurvar. Se o Senhor quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Se o Senhor não quer nos livrar, nós vamos para a sepultura. Mas não foi um ato assim, de morrer sem entender o propósito de Deus. Eles estavam expressando ali a fé de Jesus. Uma fé de uma confiança plena no poder de capacidade que Cristo tem de cumprir o que Ele prometeu em nossa vida. Esta fé de Jesus é a fé da justificação pela fé. A fé que nos capacita a crer que Deus é capaz de nos salvar ampla, completamente e totalmente. Amém. Amém. Senhor, que essa fé esteja no coração de cada um de nós. A fé de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos, entender um pouquinho essa fé em nossa vida. Quando se fala do teste final, e aí o Adriano fez algumas colocações aqui do teste final, tá? E parece que a gente só fala em teste final, mas é isso mesmo, porque tem um teste final mesmo, tá? E não adianta a gente Fugir disso, né? não, tá. Vai ter uma prova e não é uma prova fácil, tá? E o que vai ser colocado diante de nós, diante da nossa face, face a face, numa só palavrinha? O que vai ser colocado diante de nós, face a face? A morte. Tá? E isso vai ser a prova final que nós vamos passar, tá? Mesmo que no início não tenha um decreto de morte, tá? A morte vai nos rondar desde o primeiro dia em que for colocado nas leis norte-americanas um conceito de imposição do medo. Ali começa a morte girar em torno de nós. É o vírus mais forte. E ela vai girar inicialmente da seguinte maneira: o que eu vou comer e que eu vou beber, ou como eu vou comer e como eu vou beber, como eu vou vestir no momento de crise. Então este é o teste que vai vir sobre nós. Nesse teste que vai vir sobre nós, nós vamos ser tentados em 3 dimensões. As 3 dimensões, elas começaram lá no Éden, elas estiveram no deserto e elas vão se repetir no final. A primeira se refere à carne,
Quando se fala da carne, se fala das paixões carnais, não do alimento carne, tá? Não é isso que nós estamos falando aqui, tá? É da carne, da natureza carnal nossa, os apetites e paixões carnais que nós temos aqui. E um deles, muito forte, é o apetite deturpado que nós temos, pervertido que nós temos em relação à alimentação e bebida. A segunda coisa é que nós vamos ser tentados vai ser com o mundo. Não tem que vencer a carne, não tem que vencer o mundo e não tem que vencer a terceira, o diabo. Tá? Carne, natureza carnal, os apetites, paixões que nós temos aqui, tá? Não tem que vencer o mundo, as afeições do mundo, o brilho do mundo, os aplausos do mundo, tá? E às vezes eu faço assim alguns encontros, deixa eu mexer aqui um pouquinho para a gente... Existem algumas leis do mundo, vocês querem ver uma lei do mundo? Que a gente não pode repetir roupa no sábado. Onde está isso na Bíblia? A gente não pode ir sujo, a gente não pode ir suado, né? Mas onde que eu tenho que ter, se eu pregar durante 7 dias, eu tenho que ter 7 ternos, tá? Isso é uma lei do mundo, tá? Então veja bem, só para a gente entender assim, um pouquinho como o mundo nos domina, né? São leis mundanas, tá? E aí, mas é muito mais abrangente que isso. Mundanismo é uma coisa muito abrangente. Mundanismo é ter as afeições desse mundo, tá? Então viver como peregrino e forasteiro nesse mundo não é fácil, tá? E aí é o seguinte, a gente fala de mundanismo, e aí eu fui pastor no passado, e a igreja entendeu o mundanismo no passado como batom, joias e brinco. Não estou dizendo que isso não é mundanismo, mas uma coisa muito mais acentuada, tá? Mundanismo é ter um coração aqui nessa terra. E só o poder do Espírito Santo de Deus para cortar isso. Nós não temos condições de cortar isso por nós mesmos, né? Ainda que esse mundo seja poluído, ainda que esse mundo seja miserável, e aí Satanás apresentou diante de Cristo a glória dos reinos, né? Ele apresentou assim aquilo de uma forma bela, ampla, tá? Para que Jesus pudesse ter o seu coração nesse mundo aqui, tá? E aí nós temos que pedir a Deus, Senhor, corta qualquer laço de afeição mundana, qualquer desejo de afeição mundana, né? E eu tenho pedido a Deus que Deus tire do meu coração, já não tenho paixão política, mas tire também agora a vontade de ficar acompanhando a novela política, que virou uma novela, tá? E é corrupção, você não sabe para onde, entendeu? E agora eu estou pedindo a Deus, Senhor, me tire o prazer de acompanhar a novela política. Me tira esse amor aqui da terra. Me faça viver como um peregrino, tá? Um peregrino aqui, um forasteiro, né? E aí, por que Abraão vivia em tendas? Porque ele gostava de viver de camping, né? Porque ela guardava uma cidade cujo arquiteto era Deus. E aí Caim disse, não, tá? Vamos construir uma coisa mais fixa aqui. Vamos colocar aqui mais, vamos dizer o seguinte, mais coisas aqui que vai fazer com que a gente fique mais tempo aqui, tá? Que tenha raízes, tá? E aí irmão Ades está lá orando a Deus, tá? E aí chegou o momento que o jogo de jantar dela eram 2 tonéis de barril vazio. E aí colocavam tábuas e ali era o jogo de jantar. Aí houve um tempo que a mudança dela cabia numa mala. Houve um tempo que o paletó do marido não sabia o que era remendo e o que era pano original mais. E houve um tempo que ela foi chamada para fazer um evangelismo e ela tinha que deixar o filho com a vizinha. E ela disse, Senhor, vem doença no filho. Aí para isso que o Senhor nos chamou, como é que Deus respondeu? Quanto maior fosse o conforto aqui na terra, menos amor pela vida de Cristo. Ai, Senhor, me ajude a viver isso. Quando a gente falou aqui na manhã do batismo do sofrimento, né? Aí tem um capítulo nos primeiros escritos que fala que o anjo está dizendo, olha, renunciai, 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 a ênfase de Deus é renunciai, tá?
Mas o que nós queremos concentrar aqui, irmãos, é na última tentação aqui, tá? Do diabo. Quando se fala da tentação do diabo, as três, elas são dele, obviamente, tá? E as três são pilares que brotam múltiplas tentações. Mas se nós pudermos resumir as três tentações que nós sofremos, tá? Elas sofrem variações, elas sofrem diversidades, mas essa é assim. E o que é vencer o diabo? Aí nós temos que entender que começou lá mulher. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Era serpente, tinha jeito de serpente, tinha língua de serpente, lembrando que tinha asa, a serpente tinha asa aqui, né? E no original, no Éden, havia asas. Depois da maldição, ela perdeu, ela foi rastejar e ser pó, rastejar o pó. Observe a palavra de Deus. Uma serpente falando. Tá? Quando vai para Apocalipse 13, uma besta que tem, vamos dizer, aparência de cordeiro, mas a fala é de dragão. O mesmo sentido repete aqui, tá? Gênesis começa com uma serpente falando, Apocalipse termina com uma besta com a ideia de cordeiro, parece cordeiro, dá a ideia de mansidão, dá a ideia de que realmente é um cordeiro, tá? Mas dentro é dragão. Nós vimos um conceito de falso profeta ontem, que Jesus disse, né? A ideia é de uma ovelha, tá? Mas por dentro é lobo. Lobo e dragão, irmãos, lobo, devorador e dragão é o mesmo sentido, tá? Então o diabo fala através da aparência de um cordeiro, da aparência de uma ovelha e da aparência de uma serpente. Então observe aqui o grau da extensão do conflito que nós vamos enfrentar. Só para a gente entender um pouquinho o Apocalipse, tá? Apocalipse, no capítulo 13, é apresentado ali, o movimento protestante, nação norte-americana, como sendo a besta que emerge do mar. Quando nós vamos lá em Apocalipse 16... Da terra. Tá? Da terra, obrigado. Quando nós vamos lá em Apocalipse 16, lá aparece o dragão, a besta do mar, e não aparece a besta da terra, aparece o falso profeta. Tá? É a mesma coisa. Então, se o falso profeta. Quando vamos para a história de Balaão, tá? Balaão, ele é um profeta apostatado. Ele representa o movimento de Deus dos últimos dias apostatados. Tá? E quando vamos lá para uma igreja, agora não me lembro se é Pérgamo, Tiatira, mas parece que é Pérgamo, tá? Que apresenta lá que é uma queixa de Jesus contra aos membros da igreja de Pérgamo, porque eles sustentam lá a doutrina de Balaão. E Balaão, ele arma ciladas contra o povo de Deus. Para quê? Para que os filhos de Deus possam comer comida sacrificada aos ídolos. E o que é comida sacrificada aos ídolos no Antigo Testamento? Segundo o Salmo 106, Espiritismo. E a linguagem confirma isso em Patriarcas e Profetas. Certo? Então todo esse cenário, irmãos, não tem que enfrentar um inimigo com 6.000 anos de experiência, que levou a terça parte dos anjos à queda e levou os nossos primeiros pais também à queda. E como que Satanás vai se apresentar para nós? Apresentando a presunção. Pastor, o que é presunção? Como a irmã White define presunção? Ela diz assim: a presunção é a falsificação da fé. Tá? Então vai ser uma guerra
entre o sábado e o domingo? Sim, vai ser uma guerra entre o sábado e o domingo. Vai ser uma guerra entre Deus e Satanás? Sim, vai ser uma guerra entre Deus e Satanás. Mas vai ser uma guerra entre a fé genuína É a falsa. e a falsa fé. Por isso que a única coisa que dará sobrevivência no momento final é a fé de Jesus. Maravilhosa a Bíblia, né? Como que Deus ele trabalha mostrando isso para nós, tá? Isso para mim tem sido empolgante, tá? Me leva a refletir algumas coisas da minha vida, né? Agora uma pergunta para o Jorge. Tenho eu essa fé de Jesus? Estou perguntando para vocês, estou perguntando para mim. Tenho eu essa fé de Jesus? Pastor, ela, quando ela fala da presunção, ela explica também, né, assim, o detalhe mais claro até. Presunção é quando eu não cumpro as condições e acho que tenho direito àquilo que se eu cumprisse. Certo? Eu digo que sou adventista do sétimo dia, mas eu não cumpro as condições do adventista do sétimo dia. Então eu não terei o galardão de um adventista do sétimo dia, de verdade. E assim, ela fala de vários matizes da presunção, tá? Mas vamos avançar aqui na história de Eva, tá? Ali a serpente, tá falando, uma serpente interessante. E observe aqui que a primeira coisa que a serpente disse, é assim que Deus disse? Olha, dúvida na palavra de Deus, tá? O mesmo conceito lá no deserto, tá? O mesmo conceito diante da cruz, tá? Quem estava falando através das principais lideranças religiosas de Israel ali ao pé da cruz era a serpente. A mesma voz do Éden. E a mesma voz que falou ali com Cristo no deserto. E a mesma voz que estava diante da cruz. Os anticristos, pastor, de Hein? certa forma. Os anticristos, de certa forma, né, que não aceitaram Cristo se tornaram contra Também nesse sentido, ok? É verdade, tá? Acabam sendo falsos profetas também, tá? Então vejam bem que é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim de toda a árvore do jardim. Deus havia dito isso para Eva? Não. Tá? O que tem de errado aqui? Não era todo. Deveria comer de todos menos de uma, né? É de toda Então, ele colocou um Deus rígido. E um dia deste, eu vi um YouTube que um indivíduo aqui no Brasil, ele tem uma coleção de frutas. Ele tem mais de 1.500 frutas no pomar dele. Agora imagine, nós fomos visitar um pomar deste. E aí ele disse, ó, vocês podem visitar. Só vou pedir uma coisa para vocês. Tem um pé de fruta aqui, esse aqui vai vir uns parentes aqui, não coma dele. Não, o restante vocês podem comer à vontade. Ele é um indivíduo rígido ou um indivíduo amoroso? Você pode comer de tudo. E olha que o Jardim do Éden Tinha mais que isso. tinha muito mais do que 1.500. Né? A mamãe disse que tinha lá coisas que não tem hoje em termos de abundância de frutas. Né? E aí, veja bem, então ele colocou Deus assim, ele colocou dúvida no amor de Deus. Então um Deus que restringe a felicidade do ser humano. Primeira coisa que ele apresentou para Eva, tá? E apresentando o conceito bíblico. Ele apresentou a palavra de Deus para Eva de uma forma deturpada. Ele fez lá uma mistura de exagero, de engano e de verdade. Isso é chamada, existe um sofisma, quando você apresenta uma verdade recheada de engano, de mentira, tá? Um sofisma. Então é o seguinte, é isso que Deus disse para vocês, tá? Ele não colocou em dúvida a palavra de Deus, ele não disse que Deus não havia dito nada para Eva, ele não disse que Deus não era um Deus amoroso, mas ele fez Eva raciocinar que Deus estava tirando a felicidade deles. Tá? Só aquele fruto, Deus estaria sendo rígido demais com eles. E aí, veja bem, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus havia dito isso para Eva? Não tocar. Sim e não. Não tocar, Deus não havia dito, tá? Não comer.
Então ela colocou um acréscimo na palavra de Deus. Veja que o conflito aqui está no conhecimento da palavra de Deus e na submissão ou não da palavra de Deus. Tá? E essa questão tocar. E vamos agora imaginar o seguinte, que se ela pegasse do fruto e ela decidisse não comer do fruto, havia pecado? Não. Ela não ia morrer. Tá? Deus disse para ela, não coma do fruto. Tá? Deus foi tão misericordioso que ela podia até dar um passo, tá, em relação ao pecado, mas ela poderia ainda voltar atrás. Mas o que o inimigo agora vai apresentar? É aqui que nós precisamos concentrar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Tá? Então agora ele vai contradizer a palavra de Deus, ele vai expressar numa exatidão de que, olha, não morre, você não vai morrer, tá? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirá os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tinha muita verdade que ele disse aqui, e tinha engano. Havia uma verdade nessa questão de conhecer o bem e o mal? Sim. Sim. Aonde estava a verdade? Eles não sabiam o que era o pecado na vida deles e em volta deles. Eles tinham noção do que era o mal. Entendeu? Eles nunca experimentaram o mal na vida deles e o ambiente que eles viviam não tinha o mal. Não viam folha cair, não viam um animal agredir o outro, entendeu? Tudo em perfeita harmonia. Tá? Então, a serpente apresentou que Eva, ela tinha agora a capacidade. E que vem, irmãos, interessante, eu tenho visto aí algumas palestras de autoajuda, de coach, de motivação, e agora, ultimamente, no passado era você frequenta um lugar, Deus vai te abençoar e você vai ficar rico. Agora, você dá tanto e você fica rico. E parece que agora não é mais isso. Agora você tem uma chave de você que você tem que virar assim. Estão entendendo isso? Estão ouvindo isso? Somente, né? Se você girar, né? E aí, e Paulo Marçal é o que está incorporando isto, tá? No mundo da política, das palestras de autoajuda e assim por diante, tá? Então, se você virar essa chave, tá? Você é capaz. Muita coisa vai vir na prosperidade sua vida. Então, dentro desse aspecto, ele estava apresentando que se Eva ela fosse desobediente a Deus, ela iria entrar numa esfera mais elevada de existência. Ela iria aumentar um grau de conhecimento para a sua felicidade. Olha a proposta, tá? Então ele apresentou uma razão para ela fazer isso, tá? Não é só para comer, tá? Não é só porque dava a entender que era agradável ao paladar. Não é só porque aos olhos, brilhava nos olhos de Eva, mas também é o seguinte, um fruto que dava uma condição mais elevada de existência para Eva e consequentemente seu marido. Tá? Até porque ela vê uma serpente falando e não era normal. Não era normal. E a serpente, ela, vamos dizer assim, ela ganhou esta esfera mais elevada de existência porque ela comeu do fruto. Este era o conceito. Irmãos, e aí veio agora o seguinte. Novamente a serpente apresenta o caráter de Deus para Eva. Deus é um Deus arbitrário. Deus não é tão pai, porque se ele fosse pai, se ele fosse amoroso com vocês, ele teria dado para vocês a liberdade de conhecer o bem e o mal. Então agora, Eva sai da confiança na palavra de Deus para ir para a confiança na palavra da serpente. É este o teste final que nós vamos enfrentar com o dragão.
sair da confiança da palavra de Deus e ir para a confiança do que a serpente vai falar no momento final. E a serpente tem estudado a natureza humana e ela está esperando o momento final para aplicar um golpe final. Balaão vai entrar em cena. Quando o povo estiver próximo de entrar na terra prometida, Balaão vai entender que tem que colocar coisas sobrenaturais para o povo de Deus, tá? Tem que colocar uma coisa assim que seja uma cilada fatal para o povo de Deus prostituir. Prostituição no Apocalipse é ceder diante do Estado. Pastor, só um comentário. É interessante que quando Balaão fez isso, foi introduzido ali, né? Mulheres, bebida e festa. Se a gente parar para ver, as mulheres, igrejas prostituídas, bebida, vinho, falsas doutrinas, que está sendo introduzido ao longo da história para que as pessoas sejam enganadas, mesmo dizendo que é povo de Deus. Correto? Festas, as músicas Festas, as educadas. músicas educadas. Agora, preste bem atenção, vamos chegar agora no momento final. Vamos voltar agora para a fé de Jesus. Para a fé que Paulo exerceu. Que o depósito que ele fez lá. Irmãos, se a fé de Jesus, a capacidade de Jesus nos salvar ampla, completamente e totalmente a justificação pela fé, e começando que a fé tem que ter um sentido real em nossa vida, a fé de Jesus, nós seremos presas fáceis da serpente. Tá? E aí existe um outro tipo de fé, que é a presunção. Interessante que ao longo dos anos na igreja adventista, e às vezes assim, lá no início, quando a gente viu um adventista fora, ele estava no mundão, estava num mês de cerveja, e você entrava lá num lanchonete para comprar alguma coisa, ou encontrava de uma forma acidental com alguém, ele podia estar lá no bar bebendo, mas uma coisa ele ia dizer: olha, estou fora da igreja, se um dia eu voltar, eu volto para a igreja da Cristo. Você já ouviu essa história? Uma vez? Só que agora eu tenho visto algumas coisas que têm me assustado. As pessoas saem, elas vão para a internet, elas dizem: agora eu estou livre. Elas caíram na fala da serpente. Elas colocaram que os caminhos de Deus, a palavra de Deus, estava obstruindo a felicidade deles. Elas estão agora colocando que antes, o que elas conheciam da lei de Deus, do propósito de Deus, era uma escravidão, era uma rigidez, e que agora elas estão vivendo uma outra esfera de vida. Pastor, ontem o senhor falou que é o esfriamento da verdade, não é? Não é Sim. isso aí? É isso aí também, isso faz parte, tudo faz parte, tá? E aí vem o encantamento da serpente, né, e diz: olha, se liberte. Isso. Tá? E aí eu vejo o seguinte, né? Eu vejo que o início do coach começou no Éden. O treinamento das emoções do ser humano, tá? E as pessoas como Eva, e agora aqui como Eva, elas entram, ou têm o desejo de entrar numa fase mais elevada da existência da felicidade humana. E elas dizem: olha, se eu for por esse caminho, eu vou ser feliz. Tá? E elas vão para a internet: agora eu estou liberta. Eu estava no legalismo, eu estava presa, eu estava nisso aqui, tá? E eu disse: coitadas, elas não... é porque agora eu descobri, né? E aí eu comecei a ver alguns relatos, né? E comecei a acompanhar, porque eu queria fazer uma experiência, entender o que está acontecendo, né? Não, porque o fulano me deu um livro, né? O fulano me deu assim um sermão, tá? Aí depois a pessoa não conjecturou: será que isso é verdade, será que isso não é verdade, né? De uma hora para outra, assim, eu não estalo. Isso é a presunção, tá? Ela entrou num caminho que parecia ser o caminho de Deus, tá? Mas ela entrou desobedecendo a Deus. Ela caiu
na fala da serpente. Tá? Ela não saiu por causa do apetite, ela não saiu por causa... Tem essa razão do mundo, tá? Mas a serpente que fez lá, ela acreditar que ela seria feliz desobedecendo a Deus. Isso é presunção. Mas vamos entender aqui a presunção no momento final. No caminho aqui no deserto, Jesus vai enfrentar vamos voltar a Lucas capítulo 4. Pastor, essa situação que você está falando aí, meio que não a gente fala que é como se ela tivesse sido seduzida e encantada pela serpente. Eu creio que muitas pessoas, elas acabam caindo num encantamento de ideias contrárias às escrituras, e é como se elas estivessem sob um feitiço, literalmente. Elas não conseguem ter uma compreensão da verdade e elas vão para aquilo que acham mais fácil. Sim. Porque Paulo fala da sã doutrina, e ele fala que muitos não suportarão a sã doutrina, que serão como comichão no ouvido. Sim. E então veja bem, e que muitos vão dar ouvidos a voz de espíritos enganadores, né? Doutrinas de demônios. Tá? E é nesse sentido mesmo. Só que vamos entender um pouquinho mais de Lucas 4. Jesus é tentado ali, e aí no verso 9, então levou a Jerusalém, colocou o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí a serpente aqui vai usar a palavra de Deus. Tá? Jesus venceu o primeiro embate com a palavra de Deus. Aí o inimigo foi e disse: olha, realmente é a palavra de Deus que entra em cena. Tá? Sem a palavra de Deus, nada feito. E é como se estivesse fazendo um elogio a Cristo. E aí ele coloca o Salmo 91. E ele conhece a Bíblia maior do que qualquer um de nós. Ele sabe como ele pega o texto bíblico e ele torce. O que ele disse aqui está certo ou está errado? Certo em parte. Certo em parte, né? E se você for lá em Salmo 91, você vai ver que ele omitiu uma parte aqui do Salmo 91. Ele fez lá uma engrenagem lá, ele omitiu, tá? Ele não disse coisas, não disse mentira, mas ele omitiu a parte de que como uma pessoa teria a proteção de Deus, tá? Que estaria sendo guardado nos caminhos de Deus. E atirar do pináculo do templo para baixo era simplesmente uma aventura para provar o Pai. Pastor, o espírito de profecia fala que isso é presunção. Seria presunção. Isso é presunção. Isso é presunção. Tá? Isso é presunção. Então a presunção vai ser o seguinte: nós aventurarmos no momento final no caminho de desobediência e crer que Deus vai nos abençoar na desobediência. A presunção é a fé que nos leva à desobediência. É baseado num amor, um falso amor. Falso amor. E entra aqui, irmãos, a parte final. Nós temos uma dificuldade tremenda, pelo menos eu tenho, né? De confiar plenamente em Deus. A fé que Paulo expressou, né? A fé que Jesus expressou, né? Está ali o depósito da minha vida. Então, a fé da justificação pela fé, irmãos, não pode haver dúvidas. E a profecia trabalha que alguns confiam em Deus para a salvação para a sua alma parcialmente. Então, parte confiam em Deus, parte confiam em si mesmo. Tá? Então, na justificação pela fé, tá? A confiança da salvação, ela é toda em Jesus. Nele precisa estar o depósito, tá? Que nós lançamos ali diante de Cristo, né? O depósito da nossa, guarda da nossa alma. E que tudo que vai acontecer pela frente é da vontade de um Pai amoroso, de um Deus que cuida de nós e de um Deus que vai nos salvar para a eternidade. Esse é o sentido da justificação pela fé e da fé de Jesus. Então as duas coisas têm razões. Então a fé que vai sobreviver aos ataques finais do dragão é a fé de Jesus. Confiança plena no Pai.
a fé que me levará a permanecer fiel, estar indo do grupo fiel. É uma fé que eu estou nas mãos de Cristo. Tá? E o que acontecer na minha vida vai ser da vontade do Pai. Se for para o martírio, é da vontade dele. Se for para a prisão, é da vontade dele. Se for para perder tudo, é da vontade dele. Tá? Se for para ser imerso no batismo de sofrimento, é da vontade dele. Que Deus nos ajude. Que nós tenhamos essa fé. Quando se fala em Laodiceia, irmãos, quando Laodiceia diz o seguinte, rica estou e nada me falta, isto é presunção. Então, a última igreja, o último povo de Deus aqui na terra, Jesus viu uma igreja cheia de presunção. Uma igreja que às vezes fala que confia em Deus e outra hora confia em si mesmo. Tá? Está faltando a fé e o amor nessa igreja. A fé de Jesus. Uma fé que opera por amor. Uma fé que cede, uma fé que se sacrifica para que a causa de Deus avance, para que a vontade de Deus prospere. Ah, Senhor, me ajude a ter essa fé de Jesus. Me ajude para que eu aprenda a confiar que a guarda da minha alma foi depositada em Ti. Muito mais do que propriedade, muito mais do que perda de carro, muito mais do que perda de entes familiares. Me ajude a confiar que lá no depósito celestial está a guarda da minha alma. Que Jesus abençoe. Amém? Bondoso Pai, que o Teu Santo e Bom Espírito nos ajude a vencer, com a fé que Jesus manifestou na cruz, com a fé da justificação pela fé, uma fé que confia em Ti, um Pai amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que redime, um Deus que salva. Pai, tire de nós qualquer confiança naquilo que nós fazemos, para que toda a nossa confiança seja no que o Senhor pode fazer em nós. Em Cristo Jesus. Hoje, Senhor. Amém. Amém.